Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o olho humano, as suas lentes, sistema dióptrico, essas coisas aí que envolvem a física, né? Bom, o sistema dióptrico aí no olho humano, ele funciona aí com mais ou menos o mesmo princípio de uma máquina fotográfica, né? Nós temos a córnea, o cristalino atrás, né? E essas duas lentes juntas formam o sistema dióptrico, né? Basicamente, os raios luminosos que vão na direção dos olhos são concentrados pelo sistema dióptrico na retina, onde é para formar a imagem. Isso no olho normal, né, que não necessita de correção. Então, a gente tem aqui o esquema, né, de convergência dos raios de luz quando você tem uma superfície curva. A gente já fez um trabalho anterior, então é fácil de entender isso. Um ponto objeto O aqui com seu pincel de luz, tá certo? Faz com que os raios convirjam aqui para um ponto I que a gente chama ponto imagem. Então aqui a gente só tem uma superfície, né? O índice de refração aqui é N1, aqui o índice de refração é N2. Nessa condição a gente está supondo que o N2 é maior do que o N1, né? Aqui a gente tem um raio R constante. Nós temos a distância do objeto até o plano da extremidade da lente aqui, no caso, é a distância O, e a distância do ponto imagem até a superfície da lente ali naquela posição é a distância Q, né? Esse é o princípio de funcionamento das lentes ópticas. Só que as lentes ópticas, elas têm ar bom, ar não, mas tem duas faces, né? Aqui a gente só está mostrando uma, tá certo? A convergência aqui obedece à lei de Snell, que a gente já viu lá atrás também, tem contas mais detalhadinhas, desenhos mais detalhadinhos, que significa que N1 sendo θ1, onde θ1 é um ângulo aqui de incidência em relação a uma normal, tem que ser igual a N2 sendo θ2, onde θ2 é o ângulo do raio refratado em relação ao normal. Então nós podemos ver aqui que o seno do θ refratado é igual a N1 sobre N2 seno θ1. Então, a gente já viu o que significa geometricamente, só vou enfatizar nessa relação que o desvio do raio ele depende, na verdade, do índice de refração dos dois meios, né? Normalmente a gente pensa como o meio N1 sendo o ar, mas na verdade pode não ser, né? Você pode ter, por exemplo, uma lente de vidro e aqui do lado água, né? Uma lente de vidro dentro da água. Então, o N1 aí no caso passa a ser o N1 da água e o N2 do vidro. Então o θ2 vai ser diferente dessa mesma lente colocada no ar, tá certo? Então o resto aí a gente já viu, eu só queria destacar esse aspecto, né? Em geral, as lentes que nós temos nos nossos olhos são lentes biconvexas. O nosso cristalino é uma lente desse tipo, que é desse tipo aqui, olha, convexa de um lado, convexa do outro, tá? E quando um raio de luz incide paralelo ao eixo da lente, isso significa que os raios, em princípio, vieram de uma distância infinita, eles focalizam num ponto único, todos eles aqui são concentrados num único ponto que nós chamamos de o foco da lente, tá? O foco da lente, portanto, é o ponto imagem de raios que provém do infinito. É bom a gente chamar atenção que quando o raio não provém do infinito, ele não vai ser focalizado no ponto imagem, quer dizer, no foco. Tá certo? Vai ser focalizado no ponto imagem, que pode estar depois do foco, antes do foco, vai depender de uma série de coisas. Mas quando os raios não vêm do infinito, o foco passa a ser apenas um ponto de referência que nós vamos utilizar para traçar a posição de onde é formada a imagem, mas para objetos que não estão no infinito, o foco não é o ponto imagem. O ponto imagem está em outra posição, tá certo? Então o foco passa a ser uma referência quando o objeto está infinitamente afastado, né?
Nossos olhos só têm lentes convergentes. Uma lente o cristalina desse jeito, biconvexa. A córnea também é convergente, mas é uma lente diferente, não é biconvexa, ela é convexo-côncava, tá certo? Nós vamos ver daqui a pouquinho essas terminologias. Então, nós mostramos aqui um foco aqui, e toda lente tem um segundo foco, que é antes aqui. Por que antes? Porque os raios de luz podem vir tanto de um lado quanto do outro, eles vão focalizar no foco da lente. Nós estamos falando aqui de lentes delgadas, de tal forma que esses focos são simétricos de um lado e do outro, né? Então a gente tem aqui os raios que vêm paralelo aqui, focalizam no foco, e os raios que vêm paralelo do outro lado focalizam no foco, no outro foco. Dependendo então de onde vem a luz e onde está o foco ali, você chama de foco primário ou foco secundário, tá certo? Aí tem toda uma terminologia padrão que eu não vou seguir muito nesse curso. Nosso objetivo não é ficar fazendo esse tratamento muito rigoroso. O foco em geral está a uma distância focal, isso é importante, é f da lente, tá certo? Que a gente vai utilizar isso bastante, né? E nós nascemos, ou os nossos olhos se desenvolveram somente usando lentes convergentes, mas o ser humano aprendeu a desenvolver lentes, a usar lentes divergentes para corrigir alguns defeitos da visão. Então, nós também utilizamos lentes divergentes, que estão representadas aqui. Essa é uma côncavo-côncavo, né? Nós temos, ou bicôncava, se quiser. Nós temos aqui um esquema da lente, né? Ela também tem o foco, tá certo? E o foco é definido de uma forma equivalente, vamos dizer, mas ela significa o seguinte: raios que vêm do infinito, eles divergem, tá certo? Ali, mas divergem com o seu prolongamento à esquerda aqui, ou prolongamento anterior, como se eles tivessem partido do foco. Então, o foco também é um ponto de referência aqui, tá certo? E os raios divergentes parecem ter nascido neste foco. Isso aqui você tem um foco também, do outro lado lente simétrica, na lente delgada é simétrica, tem um foco do outro lado. E mais um comentário final, que até é sugerido por essa questão aqui mesmo, né? Se um raio, como o raio de luz também é reversível, se você tiver aqui um ponto objeto mandando imagem para todos os lados aqui, e você seguir o pincel de luz ao contrário aqui, ele vai chegar nessa lente aqui, e se ele está no foco, o raio que sai dele vai ser paralelo ao eixo da lente. O eixo da lente é esse eixo aqui, paralelo à régua aqui, tá certo? Isso aqui é o plano da lente, né, que liga as extremidades da lente, e o eixo da lente é esse eixo aqui, tá? Então, uma imagem que tenha um objeto que esteja no plano focal da lente vai emitir raios de luz que, ao encontrar a lente, vão sair paralelos à lente, tá certo? Então, eles vão para o infinito, né? Tá? Bom, comentários aí sobre as lentes. Agora a gente vai olhar aqui. As lentes convergentes, em geral, são de três tipos. Biconvexa. Eu não gosto muito dessa terminologia, mas enfim, né, porque ela acaba dependendo de onde a luz provém, né, mas vamos imaginar que ela esteja vindo da esquerda. Aqui você tem uma lente biconvexa, aqui você tem uma convexo côncavo, aqui você tem uma convexo plana ou plano convexa, aí vai mudando um pouquinho. Essas lentes são todas lentes convergentes. Se você traçar os raios conforme as regras que a gente vai utilizar daqui a pouquinho, elas fazem os raios de luz convergirem, ou seja, se eles estão vindo numa trajetória de abertura, elas fecham um pouquinho, tá certo? A característica que essas lentes têm
é que elas têm o centro aqui mais espessos do que a borda. As bordas são sempre mais finas do que o meio. Ó. Borda fina, meio grosso. Borda fina, meio grosso. Então, lentes que têm bordas finas e o meio grosso, espessos, são chamados de lentes convergentes. Tá? Bom, o nosso cristalino é desse tipo aqui. Tá? E esse tipo é a nossa córnea. A nossa córnea é desse tipo. Tá? Mas em óculos também pode-se usar lentes desse tipo. Lentes divergentes possuem as bordas mais grossas que o centro, quer dizer, o contrário de lá, né? Então, borda grossa, centro delgado. Borda espessa, centro menos espesso do que lá naquela situação, centro então delgado. E aqui é a mesma coisa. Aí as coisas são mais ou menos iguais, né? Essa é uma bicôncava, essa é uma convexo-côncavo ou côncavo-convexo, vai depender. E essa é uma côncavo plana ou plano côncava, aí depende a, a nomenclatura aí da área, né? Tá certo? Nenhuma dessas lentes aparecem nos nossos olhos. Elas podem ser utilizadas aí como lentes externas ou como lentes de contato, né? Mas não são lentes que aparecem naturalmente nos nossos olhos, nem nos olhos da maioria dos animais, tá certo? Bom, como é que forma-se então a imagem de um objeto que não está no infinito? Como que a gente determina onde que vai se formar a imagem, né? A gente tem duas formas de fazer isso. Uma forma é através de equações. A maioria de vocês não gostam muito de equações. A gente vai ter que falar delas aqui, mas de qualquer forma, tem duas formas, ou através das equações, ou através de desenhos. Aqui, então, a gente mostra um objeto que é representado por uma seta, tá certo? Apontando para cima aqui. E essa seta tem uma altura h, tá certo? Em relação ao eixo da lente aqui, que é uma referência importante para desenhar, para fazer desenhos. E nós temos a lente aqui, com o plano da lente aqui no meio, tá? É uma lente delgada, ela é simétrica, então você tem um foco f1 desse lado aqui, a mesma distância de um foco f2 do outro lado, tá? O nosso objeto aqui de altura h, ele está a uma distância O do plano da lente, tá certo? Normalmente essa distância é pega do plano da lente, quando você define esse plano direitinho, tá? E um pincel de luz que parta do ponto B ali, da extremidade superior do objeto, ele vai formar a imagem desse ponto onde, né? Bom, nós vamos... lembre-se que eu falei que para uma distância O não infinita, o foco passa a ser apenas uma referência, não é lá que se forma a imagem. Então vamos ver aonde que se forma a imagem. Nós vamos acompanhar um raio que saiu do ponto O e vem na direção da lente, mas com a característica dele estar paralelo ao eixo da lente. Então esse foco, esse raio de luz, ele vai convergir passando pelo foco. Então ele vai convergir passando pelo foco, porque é a própria definição de foco. Um raio de luz que vem do infinito paralelo ao eixo da lente converge, né, desvia, a lente desvia ele, de maneira que ele vai passar pelo foco, certo? Então, ele passou pelo foco aqui e foi embora, né? Se você pega agora o outro raciocínio que a gente já adiantou também, se um raio do pincel de luz partiu daqui, do ponto B, e foi na direção da lente, passando pelo foco, se ele passa pelo foco, ele chega na lente e sai da lente, ele emerge da lente paralelo ao eixo da lente, como a gente já tinha notado na transparência anterior, tá certo? Então ele vai embora. O ponto onde os dois raios se encontram
é onde vai se formar a imagem do objeto, certo? Então, notem aquilo que eu falei, a imagem lá daquele ponto B da seta vai se formar neste ponto B' aqui, nessa extremidade, tá certo? Note que não é formada a imagem no foco neste caso. Neste caso, não é formada a imagem no foco. Por quê? Porque o objeto não está infinitamente afastado. Se o objeto estivesse infinitamente afastado, todos os raios passariam, viriam paralelos ao eixo da lente e passariam pelo foco. Não é o caso do raio vermelho aqui. Ele primeiro passa pelo foco e depois emerge ali sem passar por esse foco aqui, tá certo? Então, ele vai formar a imagem aqui. Muitas vezes nós utilizamos um terceiro raio para confirmar se nós não erramos na previsão. E você pode usar o raio 2, indicado aqui em azul, tá certo? Ele sai do ponto B e vai para o plano da lente, chegando no plano da lente exatamente em cima do eixo focal, do eixo da lente. Tá certo? Eixo focal não, eixo da lente, tá certo? Esse raio, esse tipo de raio, ele não sofre desvio aqui, então ele continua em linha reta e ele vai encontrar os raios 1 e 2, 1 e 3, né? Tá certo? No mesmo ponto. Se você desenhou correto os dois raios anteriores, eles têm que se encontrar os três aqui no mesmo ponto, certo? Então, você pode escolher aí, tem regras, várias regras que se usa para desenhar esses raios, né? Muito bem, então nós temos aqui a imagem do objeto. Bom, a gente desenhou a imagem só daquela extremidade, né? Você pode repetir isso para qualquer outro ponto. Aqui, para este ponto, ele vai gerar uma imagem aqui. Para este ponto, ele vai gerar uma imagem aqui. Desculpa. Este vai gerar uma imagem aqui. Este ponto vai gerar uma imagem aqui. E assim por diante. Então, você pode fazer o mesmo raciocínio, repetir o mesmo raciocínio para todos os pontos do corpo. E esse ponto de baixo aqui é a mesma coisa. Você segue as regras, né? Ele chega na lente, passando no ponto O aqui, por onde passa, no encontro do plano da lente com o eixo, então ele não sofre desvio, ele vem reto, tá certo? Então esse ponto de referência aqui te dá o ponto base aqui. Bom, a imagem, então, ela não é formada no foco, ela é formada a uma distância que nós chamamos de distância imagem, representada aqui nessa figura pela letra I, tá certo? E a altura do objeto também não necessariamente é igual ao objeto, ela pode ser maior do que o objeto, ela pode ser igual ao objeto, ela pode ser menor do que o objeto. Então nós chamamos essa altura de H', tá? H' é nessa figura aqui, né? Então, H', tá bom? Então, nós temos aí todos os raios, já discutimos eles. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos preparar uma equação para a gente obter uma equação bastante importante, que é chamada de equação das lentes delgadas, tá? Para preparar essa equação, nós vamos olhar o triângulo vermelho, que é esse triângulo e esse triângulo aqui, tá certo? Esse triângulo vermelho ele foi desenhado em cima da figura, é a mesma figura aqui de baixo, só que na figura de baixo eu desenho os triângulos verdes, e aqui eu desenho os triângulos vermelhos. Como vocês podem ver, este ângulo aqui do triângulo vermelho à direita, chamado BEC aqui, né, é igual a este ângulo desse outro triângulo aqui, tá certo? Então, eles são ângulos alternos e internos aqui, então eles são iguais, né? São obtidos pelos mesmos dois traços, né? Então, o que acontece aqui? Este ângulo é igual a esse, portanto, a tangente deste ângulo tem que ser igual à tangente daquele ângulo, né? Bom, vamos calcular primeiro a tangente deste ângulo. Tangente de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa num triângulo retângulo. Esse triângulo é triângulo retângulo. Então, cateto oposto é o tamanho H. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu falei hipotenusa, né? Não, a hipotenusa é aqui, tá? Seria o seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é esse lado aqui, tá? Então, o comprimento, este lado tem tamanho H, e este outro aqui tem o tamanho O, que é a distância do objeto até o plano da lente. Então, a tangente vai ser H dividido por O, certo?
Como este ângulo tem a mesma tangente que este, isso significa que H sobre O tem que ser igual a H', que é o tamanho da imagem, dividido por I, que é a distância da imagem. Tá certo? Então, nós vamos ter que H sobre O, está aqui na equação, H sobre O tem que ser igual a H' sobre I. Agora, nós vamos pegar essa equação e preparar ela para o que a gente vai usar depois. Então, nós vamos dividir aqui por H e jogar o O lá para cima. Então, vai ficar H sobre H' igual a O sobre I. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai usar essa equação aqui que eu desenhei amarelo fraquinho aqui. Agora nós vamos olhar para esses dois triângulos verdes aqui. Eles também são semelhantes, formados pelas mesmas duas retas, tá certo? Então você vai ter aqui, ó, ângulos alternos internos, né? A tangente deste ângulo tem que ser igual à tangente deste ângulo, tá? Vamos começar pela tangente desse aqui. A tangente desse aqui é esse tamanho aqui, que é, por definição, o H, tá certo? É esse H aqui, né? Dividido por F, tá certo? Que é esse lado aqui, a distância focal. Então, H sobre F vai ter que ser igual a H', que é o cateto oposto neste triângulo aqui, H', dividido por essa distância aqui. Mas essa distância, ela pode ser escrita como a imagem menos o foco, tá certo? Então, H sobre F tem que ser igual a H' dividido por I menos F. Tá aqui, H sobre F tem que ser igual a H' dividido por I menos F. Né? De novo, nós vamos jogar esse cara para cima e esse cara para baixo aqui. Vamos ficar com H sobre H' é igual a F sobre I menos F. Como a figura é a mesma, né? Esses H's e H' são os mesmos. Então, a gente pode igualar este cara a este cara aqui. Nós vamos ficar com O dividido por I. Vai ser igual a F dividido por I menos F. Se a gente agora rearranjar esses termos, separando o que é O, o que é I e o que é F, a gente fica com esta equação aqui, olha. 1 sobre F é igual a 1 sobre O mais 1 sobre I. Que é uma equação muito importante, que está destacada aqui em amarelo, tá certo? Que é chamada de equação das lentes delgadas. O que essa equação fornece para você? É importante entender que essa equação é uma equação de 3 variáveis, né? 3 variáveis. Para você determinar o valor de uma delas, você tem que dar informação sobre as outras duas, né? Não tem muita escolha aí, né? Então, normalmente, essa equação ela é utilizada para você determinar a posição da imagem e quando você tem um objeto a uma certa distância O da lente e a lente tem uma distância focal F. Então, normalmente, o F é fixo, né? Você tem uma lente rígida, como naquelas lentes que a gente desenhou ali, né? Você tem uma lente fixa ali, ela tem uma curvatura, né? Essa curvatura vai dar um foco, uma distância focal a ela, que é, em princípio, física, é fixa, né? Ela não se modifica. Então, normalmente, o 1 sobre F é um valor constante, ou seja, o F é constante. Você, para várias posições do objeto que você coloca, né, você fornece as distâncias, um objeto a 2 centímetros, um objeto a 4 centímetros, etc. e tal, né? Vai formar a imagem numa distância que você pega essa equação e calcula. Né? Então, normalmente é isso que você faz. Tá certo? Bom, isso é o que é normal por aí. Mas no nosso olho ocorre algo um pouco diferente. Né? O que ocorre no nosso olho? Vamos voltar ali na figura do olho que a gente já desenhou ali. Né? Você tem um olho, né, um globo ocular aqui, com um tamanho fixo. Desde que você nasceu, seu olho é do mesmo tamanho. Seu corpo cresceu, sua cabeça aumentou um pouco de tamanho, mas o seu olho já nasceu com o tamanho final dele. Né? Então, esse tamanho é mantido por toda a sua vida. Você não modifica o tamanho dos seus olhos. Então, o que acontece? Você tem uma distância fixa entre a córnea e o seu cristalino, ou seja, você tem uma distância fixa entre o conjunto dióptrico e o fundo do olho, onde você vai projetar a imagem. Essa distância é fixa.
certo? Essa distância é fixa. Então, o que ocorre nesta equação? O que ocorre nesta equação é que o I, a distância focal, é fixa, em torno de 25 milímetros ou 2,5 centímetros. O I é fixo, né? E aí o que acontece? Dependendo da posição do objeto, você formaria, se o F fosse fixo, a imagem do objeto em diferentes pontos, e não na retina. Você formaria o antes ou depois da retina a imagem. Na retina não formaria, a imagem não seria formada. Para uma lente com F fixo, existiria apenas um plano, onde todos os objetos naquele plano formariam a imagem na retina. Objetos antes daquele plano ou objetos depois daquele plano formariam imagem ou antes ou depois, não formaria na retina. Tá certo? E se a imagem não forma na retina, não adianta nada, porque não tem fóton, não tem célula fotossensível onde a imagem se formaria. Né? Então, no olho humano, a gente tem que pensar essa equação de forma um pouquinho diferente. O I é fixo em torno de 25 milímetros. Né? O O varia, porque você olha para vários planos focais diferentes. Então, como que você faz para que a distância de cada plano focal caia na retina? O olho humano ajusta a distância focal, certo? E por que nós ajustamos a distância focal? Porque a nossa lente, que está lá no cristalino, a nossa lente aqui do cristalino, ela é flexível. Então, o cristalino pode puxar mais a lente com o músculo ciliar, tá vendo? O músculo ciliar está preso na lente. Ele pode puxar mais a lente, deixando ela mais estreitinha, ou ele pode relaxar mais, empurrando a lente para dentro, assim, as bordas, né? Para dentro, fazendo com que ela fique menos delgada. Eu vou fazer isso com folha de papel aqui, né? Se você empurra para dentro, tá certo? Empurra para dentro, ela fica mais grossinha. Se você puxa para fora, ela fica mais delgada, tá certo? Então, o seu olho ajusta a curvatura da lente. Se ajusta a curvatura da lente, tá certo? Você muda a distância focal da lente, né? Porque uma lente mais delgada não, mais espessa aqui, vai puxar o foco mais perto dela, porque aí tem que olhar na lei de Snell, né? Fazer a continha com a lei de Snell. Mas se a curvatura é maior, o foco fica mais próximo da lente. Se a curvatura é menor, o foco fica mais distante da lente, né? Tá certo? Então, o ser humano ajusta a distância focal para formar a imagem de objetos em diferentes distâncias na mesma distância de 25 milímetros, que é da retina até o conjunto de óptico. Né? Justamente por nós termos esse controle, nós verificamos aquele poder que a gente tem de poder de acomodação, que a gente falou lá no início, né? Que é justamente você focalizar objetos a diferentes distâncias. Então, você consegue controlar isso. Né? Se você estiver assim, uma pessoa na sua frente com um escrito na camisa e outra pessoa lá atrás, distante, uns 4 metros de distância, com outro escrito na camisa, se você olhar para a primeira camisa, você lê o que está escrito aqui. Se você olhar para. Você não consegue ler o que está no cara lá atrás, né? Na imagem do cara lá atrás, tá certo? Porque você não está focalizando aquele plano. Se você focaliza o plano de trás para ler o que está escrito lá, você deixa de conseguir ler o que está escrito no plano da frente. Tá? Por quê? Porque a imagem da frente ficou fora de foco. E o contrário, se você focaliza se você ajusta o seu foco para focalizar este primeiro plano, o segundo plano fica fora de foco, certo? Nós vamos voltar a isso ainda para ver efeitos disso, mas
É basicamente isso que a gente faz. Então, a gente tem esse poder de acomodação, focalizar em diferentes distâncias. As pessoas podem imaginar, então, imediatamente uma coisa errada, porque as pessoas podem imaginar, poxa, então a mosca só enxerga em um plano, ela não enxerga nem antes desse plano, nem depois daquele plano, porque ela não tem músculo ciliar no olho dela, então ela não pode ajustar a distância focal. Isso é um erro, tá? A mosca enxerga e enxerga muito bem, como nós vamos ver, a, a focalização ela não depende, a produção de uma imagem que aparece focalizada, ela não depende apenas da focalização do plano, apenas da acomodação. A gente também tem uma capacidade de focalizar uma distância, manter uma imagem focalizada na nossa mente a distância um pouco antes do plano focal e um pouco depois do plano focal. Isso chama profundidade de campo, tá? Quando você tem uma abertura pequenininha, eu vou mostrar isso para vocês lá, quando você tem uma abertura pequenininha, a profundidade de campo é quase infinita. Então a mosca enxerga e enxerga muito bem, tá? Ela não ajusta a distância focal dela, mas ela enxerga bem em várias distâncias, tá? Então essa equação é conhecida como equação das lentes delgadas, e por que também? Porque ela emerge dessas propriedades que a gente usou aqui, que são regras para desenhar os raios nas lentes delgadas, tá? Se você estiver usando lente espessa, você vai cair numa outra equação diferente desta. Eu não vou mostrar no nosso curso, tá? Mas ela é uma equação que ela envolve o índice de refração relativo dos dois meios, tá? Notem que esta equação não envolve nenhum índice de refração. Não envolve essencialmente porque as regras que a gente usou para desenhar esses raios aqui são regras, como eu já falei, para lentes delgadas e lentes que estão na seguinte configuração: o meio ar aqui, a lente e o meio ar novamente aqui. Então aí a gente tem essas regrinhas e traçando essas regrinhas a gente chega nesta equação. Ela não depende, portanto, do índice de refração. Por quê? Porque, na verdade, você tem o mesmo índice de refração aqui, mesmo índice de refração aqui, e a lente é delgada. Agora, quando você trabalha com lentes espessas, aparece um índice de refração numa relação que não é esta relação, uma relação bem mais feinha de cara dela, mas naquela equação aparece o índice de refração. E isso tem consequências que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Muito bem. Nós definimos também o aumento linear transversal A de uma lente como a relação entre as alturas da imagem e do objeto, ou seja, A é igual a menos H' sobre H. Eu não vou dar muita bola para esse sinal de menos agora, porque ele vem de convenções que a gente utiliza. O H, o H', um é positivo, outro é negativo, etc. E tal. Então, esqueçam o sinal. O que importa para a gente é que o A aqui é o aumento linear transversal. A imagem H' pode ser maior do que H, pode ser igual a H ou pode ser menor do que H. No caso do olho humano, normalmente ela é menor do que H. Se você olha para uma pessoa em pé na sua frente, ela tem 1,80 m, mais ou menos, 1,70 m, 1,60 m. A imagem formada por ela, o H' no seu olho, é da ordem de 1 centímetro, 2 centímetros. Tá? O H' no olho, no caso do olho humano, costuma ser uma imagem menor. Mas isso pode variar dependendo da posição do objeto. Tá? Como lá na transparência anterior a gente tinha que H sobre H' é igual a O sobre I, H' sobre H vai ser I sobre O. Né? Então vai inverter aqui. H' sobre H vai ser I sobre O. Esta é uma equação que a gente vai voltar mais para frente nela, tá certo? De novo, aqui tem os sinais de menos, porque imagem e objeto vão ter sinais, etc. e tal. Para a gente, isso nós não vamos usar, tá? Isso aí é quando a gente está no curso de Física 4, tem que fazer um tantão de conta, prever posições a partir das equações, tudo a gente tem que usar
seguir a convenção bonitinho lá. Aqui a gente não vai ligar muito para isso, então pode só ignorar esse sinal de menos aqui, tá bom? Eu coloquei ele porque no livro de vocês está com um sinal de menos lá também. Muito bem, vamos ver agora algumas aplicações da utilização de lentes biconvexas, tá? Aqui a gente tem a primeira aplicação, importantíssima em biologia em geral, né, que é a utilização da lente como uma lupa, uma lente de aumento, né, uma lupa, uma lente de aumento, tá? A lupa, normalmente, ela é uma lente biconvexa, então está aqui o desenho dela, né, uma lente biconvexa, tá? Mas para que você aumente o tamanho do objeto, você tem que posicionar o objeto entre o foco da lente e o plano da lente, tá? Então você tem que pegar a lupa e aproximar do objeto, afastar do objeto, e você também tem que se movimentar um pouquinho, né? Tá certo? Para você poder enxergar a imagem que se forma depois da lente, né? Porque aí essa imagem vai servir de ponto-objeto para a sua lente do seu olho. É um conjunto, por isso que você tem que se movimentar também, né? Então, o que você tem? Você tem ali um objeto, está aqui o objeto, né? Está aqui o objeto, está aqui o objeto, cadê? Está aqui o objeto, você vai colocar uma lente na frente dele, tá? E vai posicionar o objeto entre a lente, entre o plano da lente e o foco que vai estar aqui atrás, tá certo? Nesse caso, o que vai acontecer com os raios? Vamos ver que ele vai aumentar a imagem, tá? Vamos fazer as regras que a gente utilizou para lentes delgadas, né? Aqui nós temos o objeto a uma certa distância aqui do plano da lente, tá? Nós vamos pegar raios de luz que partiram deste ponto do objeto aqui e foram na direção da lente. São esses dois raios, o raio rosa e o raio laranja, tá? O raio laranja, ele vai obedecer aquela regrinha que a gente já fez, né? Ele vem paralelo ao eixo da lente, então ele é como se ele tivesse vindo do infinito. Ele chega no plano da lente, ele vai convergir passando pelo foco. Então está aqui o raio. Passou pelo foco e foi embora, certo? O outro raio, o cor-de-rosa, que a gente está desenhando aqui, ele vai para a lente como se ele tivesse partido do foco da lente aqui, olha. Tá certo? Ele vai nessa posição aqui. Nós já comentamos que se ele chega na lente como se ele tivesse partido do foco, ele vai sair paralelo ao eixo da lente. Tá certo? Então, vai embora aqui. O ponto onde esses dois raios se encontram é onde vai se formar a imagem do objeto. Certo? Pergunta: esses raios se encontram para esse lado aqui? Eles não se encontram nunca. Né? Por quê? Porque eles são divergentes. Então, eles não vão se encontrar nunca aqui. Mas eles vão parecer para este observador aqui que os dois raios vieram do mesmo ponto. De qual ponto que vai parecer que esses raios vieram? Do prolongamento desses raios. Então, se você prolonga os raios aqui, ó, este raio está aqui, o outro raio encontra ele aqui. Então, a imagem do objeto vai se formar aqui neste ponto. Tá certo? Aí você fala, poxa, mas a imagem se formou atrás. Não é? Bom, é verdade. O ponto imagem se formou lá atrás, tá certo? Mas o que este indivíduo vai ver, o que é? Lembre-se, a imagem vai funcionar como objeto para ele, né? Então, tudo se passa como se o objeto, a imagem do objeto que esse olho parece ver, é como se ela tivesse vindo daqui de trás, embora os raios sejam divergentes aqui. Os raios estejam para o lado de cá. Este cara não está olhando os raios desta imagem aqui, ele está olhando os raios do objeto que passaram para o lado de lá divergindo. Tá? São esses raios que transportam energia, que levam a energia para o olho dele. Esses raios que vão formar a imagem aqui agora no olho dele. Certo? Esses raios parecem ter vindo de lá de trás.
Quando a gente usa a lupa, quando a gente usa a lente aqui na forma de lupa e joga ela no objeto, a nossa mente ignora a lupa. Ela olha através da lupa. É como se eu estivesse olhando através do ar. Eu olho através do ar e não vejo o ar. Quando eu olho através da lupa, eu não vejo a lupa. Eu esqueço a lupa, tá certo? E imagino onde está e vejo o meu objeto. Só que o objeto que eu estou vendo parece para os meus olhos que ele está aqui. Então, quais são as propriedades que esse objeto tem? Bom, a imagem se forma atrás da lente, não na frente da lente, se forma atrás da lente. Bom, se forma atrás da lente, aqui à frente, aqui atrás, né? Certo? Daquela figura estava o contrário, né? Mas enfim, deixa para lá. Então, aqui a gente tem o objeto vindo daqui. E qual a característica que ele tem? Ele é maior, ó, tá vendo? Ele é maior aqui do que o objeto. Né? Então, ele é maior. Então, você olhando pela lupa, você vê o objeto ampliadão. Então, se olha uma formiguinha lá, ela parece um formigão, né? Tá certo? Porque a imagem está se formando lá atrás. Tá? E você tem que posicionar a lupa entre o foco e o plano da lente, o objeto. Né? Se o objeto não estiver aqui, aí não é assim que vai funcionar de outro jeito lá, que vai estar desse jeito aqui, tá? Inclusive, olha, H sobre a galinha é igual a O sobre I, né? Tá certo? Então, se o ponto O for, desculpa, o H' sobre H é igual a I sobre O. Se o objeto estiver muito distante, O for para infinito, o tamanho da imagem, ó, vai ficando bem pequenininho. Ela vai se formar aqui no foco da lente, com todos os raios convergindo lá, então ela vai reduzindo até que chegue em zero no foco da lente. Tá? Então, isso aqui é a utilização da lente como uma lupa, como uma lente de aumento. Tá? O terceiro raio, aquele para checagem, segue as mesmas regras. Ele sai daquele ponto, vem para a lente, passando pelo ponto O, passando pelo cruzamento do eixo da lente com o plano da lente, então ele emerge da lente sem desvio. Então ele também se afasta dos outros dois, ele também é divergente. O prolongamento dele vai encontrar o prolongamento dos outros dois no mesmo ponto, mostrando que essa imagem, esse ponto imagem foi desenhado corretamente, tá? Então, isso daí é o que nós temos. Nossa, tá longa já essa aula. Bom, e agora nós combinamos as duas lentes, tá certo? Numa outra aplicação, que é o microscópio composto, tá? A gente vai fazer aqui o raciocínio aqui com o microscópio composto. Microscópio composto, outro instrumento de importantíssima aplicação biológica, né? Tá aqui o desenho dele, né? Como é que funciona mais ou menos? Você prende um espécime aqui na lâmina, né? Você prende um espécime na lâmina, é uma lâmina de vidro, né? Tem um buraco lá atrás. Você joga a luz aqui que tem um espelho, o espelho joga a luz em cima do espécime. Essa luz entra aqui numa lente, tá certo? Que essas três lentes aqui você pode escolher a maior, a menor, a maior e a outra, né? São três. Em geral, os microscópios têm três, tem outros que têm quatro, né? Quatro lentes aqui que você escolhe, né? Você tem que selecionar a lente que você vai usar. Essas três lentes são chamadas de objetiva porque estão perto do objeto, tá? A luz entra pela objetiva aqui, passa por esse tubo, né, que é o prolongamento aí aqui, e aqui ela tem uma segunda lente que é chamada de ocular, porque ela fica próximo do seu olho. Você vai olhar lá, né? Você vai olhar lá. Então esta lente se chama ocular. Em inglês é eyepiece, tá certo? E a outra chama objective, que é objetiva. Então esta objetiva, essa é a ocular, tá?
Então, o que acontece? Passa por uma lente, depois passa por outra, né? O que significa que você tem duas lentes. No microscópio composto são duas lentes biconvexas, tá? A objetiva é biconvexa e a ocular também é biconvexa. E o que isso faz, né? Você pega um objeto aqui e coloca ele atrás do foco, mas bem próximo dele, tá certo? E por isso você tem que levantar e abaixar este conjunto aqui com o parafuso, para que o objeto fique bem próximo do foco aqui, tá? Então, o que acontece? É bem próximo, mas antes do foco, tá? Então, o que acontece? Vamos pegar o pincel de luz que sai daqui. Este raio, já conhecido, vem paralelo ao eixo da lente, vai passar pelo foco da lente, tá certo? Desculpa, aqui tem dois focos diferentes, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado no desenho ali, né? Este foco é o foco da ocular, tá? Então ele passa pelo foco aqui, ele segue a trajetória dele e vai encontrar aqui. O segundo raio, aquele que passa pelo centro da lente e não sofre desvio, vai encontrar aqui. Então, neste ponto vai se formar a imagem. Você pode notar que ela é invertida. Ela tem uma ampliação em relação à ampliação do objeto, mas ela é invertida, certo? Esta imagem agora, ela é colocada numa outra lente biconvexa, mas agora entre o foco e o plano da lente. Então, esta lente, para esta imagem, funciona como a lupa para este objeto, certo? Ela vai pegar esta imagem e ampliar mais ainda, tá? A imagem. Então, aqui eu não vou desenhar, né? Mas poderia se desenhar. Esse raio vem para cá, passa para cá. O raio que passa pelo centro da lente vai embora lá, diverge aqui, então vai formar antes. Mas enfim, ele forma uma imagem aqui atrás, tá certo? Que tem esse tamanho todo aqui, né? Então, eu amplio um pouco a imagem daqui para cá, é um fator de ampliação, e a imagem final é o produto do fator de ampliação produzido por essa lente vezes o fator de ampliação produzido por esta lente. Então, você vai produzir uma imagem grandona aqui atrás, tá certo? Como esta imagem entra aqui da mesma forma que este objeto entrou na lupa, a imagem que ele forma vai ser direita. Esta imagem tem a mesma orientação do objeto, esqueci de falar isso, né? Então, ela é direita. Então, esta imagem vai ser direita com esta imagem, só que esta imagem é invertida com relação ao objeto. Por isso, lá no microscópio, quando você quer olhar para cima do objeto, do animal, você tem que puxar ele para baixo da lâmina, né? Certo? Fica invertido, né? Então a gente apanha no começo, né? Você bota lá o negócio, você quer olhar em cima, deixa eu olhar um pouquinho mais em cima ali, você vai para cima, a imagem some, né? Tá certo? Então aí você, depois de um tempo, e é rápido isso, você fica olhando várias vezes no microscópio, mexendo a lâmina para lá e para cá, tentando, né, acertar isso. Depois de um tempo você já começa a fazer o movimento correto, né? Eu quero olhar para lá, puxo para cá, olhar para baixo, puxo para cima. Então você olha lá, tá? Porque ela parece invertida, tá certo? O que está para cima vai ficar para baixo aqui, né? Então é isso que acaba acontecendo. Agora veja algumas observações, né? Já falei do parafuso, você tem que movimentar para cima e para baixo aqui, tá certo? Para você colocar o espécime bem próximo do foco aqui, mas antes do foco, tá? Agora, como que você garante que, se você fez isso, a imagem vai cair exatamente dentro do foco, entre o foco e o plano da ocular, tá certo? Você não garante, quem garante isso é o fabricante. Ele já fabricou o microscópio para que isso aconteça. E como que ele garante isso? Não é? Como que ele garante isso? É pela distância fixa entre a sua lente objetiva e a ocular aqui, certo? Naquela distância você já sabe, olha, coloquei o objeto aqui próximo ao foco, eu vou cair dentro do foco da ocular com o plano da ocular, tá certo? Então essa distância garante isso.
Acontece que quando você troca de lente, você quer aumentar agora, eu quero aumentar, eu troco a lente pela mais potente, o que, que acontece? Na mesma posição ali, na mesma distância do objeto ou coisa, pode não cair dentro do foco. Né? Então, o fabricante já ajustou a distância dessa outra lente aqui até o ocular para que isso novamente aconteça. Então, quando você escolhe a lente, a distância é fixa, para aquela lente é fixa, só que ela varia com a troca da lente. Né? E aí, por isso que, infelizmente, né, a lente mais fraca costuma ser a mais compridinha, né? Tá certo? E aí você ajustou na mais compridinha, aí você olha para ela, né, a hora que você tira a outra, o espécime ficou lá longe. Aí não cai, não funciona como lupa. Né, outro. Então você tem que abaixar o parafuso aqui para trazer o objeto de volta aqui pertinho da lente, porque aí sim, com esse novo ajuste, você coloca a imagem ali no lugar correto. Né? Então quem garante que isso vai acontecer é o fabricante que fabricou. Né? Tá certo? Então, você, ao trocar a lente, você tem que tomar esse cuidado. Né? E se você estava usando a grande, quando você vai. A grande ampliação, que é a lente mais grossa e mais curtinha, quando você vai trocar por uma de menos de ampliação, você tem que levantar o parafuso, porque senão, quando você gira, o negócio bate na sua lâmina, né, lamínula, e tira do lugar, quebra a lamínula, estraga o trabalho todo. Né? Então é assim que você utiliza o microscópio, tá certo? Aqui na figura a gente tem a outra figura eu peguei de um outro livro, aqui está do livro de vocês, né, da Okuno Cauda Show aí, né? É, então o que que a gente vai ter? Só que ela está toda invertida aqui. A ocular, que é a lente que fica perto do olho aqui, está agora do lado esquerdo, né? A objetiva, que fica perto do objeto, está do lado direito, o objeto próximo ao foco aqui, tá? Vai formar a imagem aqui, entre o foco desta lente e o plano dela, e este objeto aqui vai formar a imagem lá atrás. A vantagem desta figura em relação à outra é que ela está com um objeto simétrico aqui, né? Então você vê ele desenhado simetricamente aqui dos dois lados. Mas percebam, aqui ele está para cima, aqui ele está para baixo. Né? Então, objeto invertido. A inversão ocorreu aqui nessa primeira lente. Tá? Ainda acho que esta figura é mais fácil de entender, mas são equivalentes. Tá? Bom, e com isso eu vou terminar essa parte da aula, dando sequência na aula seguinte.